Mar da Crimeia, de Anton Tchekov, tradução de Almiro Holmes, voz Iba Mendes. Capítulo 1. As trevas tornam-se cada vez mais densas, a noite desce. Guziev, antigo soldado, agora em baixa definitiva, incorpora-se na sua rede e diz baixinho: "Escuta, Pavel Ivanitch, um soldado me contou que o barco dele chocou-se no mar da China com um peixe que era do tamanho de uma montanha. Será verdade?" Pavel Ivanitch permanece calado, como se não tivesse ouvido nada. O silêncio volta a reinar. O vento zune por entre as enjáceas. As máquinas, as ondas e as redes produzem monótono ruído. Mas quem tem o ouvido habituado há já muito tempo quase não percebe. Dir-se-ia mesmo que tudo ao redor está mergulhado em profundo sono. O tédio gravita sobre os passageiros que se encontram na enfermaria. 2 soldados e um marinheiro voltam doentes da guerra. Passaram o dia inteiro jogando e agora, cansados, deitam-se e dormem. O mar torna-se um tanto agitado. A rede na qual Guziev está deitado ora sobe, ora desce lentamente, como um peito arquejante. Algo fez ruído ao cair ao solo, talvez uma caneca. O vento partiu as suas correntes e está a correr mar, diz Guziev, prestando atenção aos rumores que vêm do convés. Desta vez Pavel Ivanitch tosse e exclama com voz irritada: "Meu Deus, que idiota que você é! Quando não se põe a dizer que um barco se despedaçou de encontro a um peixe, diz que o vento partiu as correntes, como se fosse uma pessoa de carne e osso." "Não sou eu quem diz isso, são as pessoas de bem. São todos uns ignorantes como você. É preciso saber ter a cabeça no lugar e não acreditar em todas as bobagens que se contam pelo mundo. É preciso refletir bem antes de aceitar uma ideia alheia." Pavel Ivanitch é sensível ao enjoo. Quando o navio começa a jogar, fica de mau humor e por qualquer coisa se irrita. Guziev não compreende por que o vizinho de enfermaria se enerva tanto. Não há nada de extraordinário no fato de um barco se despedaçar de encontro a um peixe, havendo como há peixes maiores do que montanhas e de pele mais dura que o gelo. É muito natural também que o vento rompa as suas cadeias. Há muito tempo contaram a Guziev que lá longe, no fim do mundo, há enormes muralhas de pedra, às quais estão presos os ventos. Às vezes eles partem as correntes e lançam-se através dos mares, uivando como cães loucos. Por outra parte, se não fosse verdade que estão acorrentados, onde se escondem quando o mar está calmo? Guziev fica a pensar longamente nos peixes do tamanho de montanhas e nas pesadas cadeias recobertas de ferrugem. Depois aborrece-se disso e passa a pensar na sua aldeia, para onde agora regressa depois de 5 anos de serviço no Extremo Oriente. Sua imaginação evoca um vasto dique, recoberto de gelo e de neve. Numa das suas margens ergue-se uma fábrica de louças, construída com tijolos vermelhos, de cuja alta chaminé saem negros rolos de fumaça. Na margem oposta estão espalhadas as casas da aldeia. Guziev imagina que está vendo sua casa. Seu irmão Alexei, que na sua ausência se tornou chefe da família, sai do pátio num trenó, acompanhado de seus 2 filhos, Vânia e Akuka, ambos com grossas botas. Alexei está um tanto bêbado. Vânia ri. Akuka traz um chale que quase lhe oculta o rosto.
Pobres crianças, que frio devem sentir, pensa Guziev. Virgem Santa, protegei os coitadinhos. O marinheiro estendido ao lado de Guziev tem um sono muito agitado e começa a sonhar em voz alta. É preciso mandar pôr meia sola nas botas, exclama, senão é melhor jogá-las fora. A aldeia natal desaparece da mente de Guziev, seus pensamentos tornam-se desconexos. Vê a seguir uma enorme cabeça de boi sem olhos, trenós, cavalos envoltos no espesso halo. Recorda, porém, embora vagamente, ter visto os seus, e isso lhe provoca uma alegria tão intensa que ele estremece da cabeça aos pés. Vi a minha gente, murmura sonhando com os olhos bem fechados. No mesmo instante, incorpora-se bruscamente, abre os olhos e pede um copo de água. Depois de beber, torna-se a deitar e os sonhos retornam. E assim até raiar o sol. Capítulo 2. A escuridão vai diminuindo e a cabina ilumina-se. A princípio vê-se um círculo azul, é o postigo. Logo Guziev começa a distinguir o vizinho da maca, Pavel Ivanitch, o qual dorme sentado, porque estendido sufocaria. Tem um semblante acinzentado, o nariz pontiagudo e os olhos muito aumentados pela horrenda magreza, vincadas as frontes, melenas longas. Pelo aspecto não se lhe adivinharia a categoria, intelectual, negociante ou clérigo. Pelas linhas do semblante e pela guedelha, parece um noviço de qualquer convento. Porém, quando fala, verifica-se que não é frade. Aniquilado pela tosse, pelo calor e pela doença, respira a muito custo e para falar precisa fazer grande esforço. Notando que Guziev o observa, volve a cabeça e diz: começo a compreender. Agora sim, compreendo tudo perfeitamente bem. Como, Pavel Ivanitch? Olhe, parecia-me estranho que vocês, tão doentes, estivessem aqui num barco em terríveis condições higiênicas, respirando numa atmosfera impura, expostos ao enjoo, ameaçados a todo momento pela morte. Agora já não estranho isso. É uma peça de mau gosto que os médicos vos pregaram. Meteram vocês neste barco para se livrarem de vocês. Estão fartos de vocês. Além disso, não lhes interessa tratar de doentes dessa laia, pois vocês não pagam. E não queriam que morresse no hospital, pois isso sempre causa má impressão. Para se desembaraçarem de vocês, bastava em primeiro lugar não possuir consciência nem sentir amor à humanidade. Depois é só enganar o comandante do navio. Quanto ao primeiro ponto, nem é preciso falar. Somos a esse respeito artistas. E com alguma prática, o segundo dá sempre bom resultado. Ninguém nota a falta de 4 ou 5 doentes entre 400 soldados e marinheiros em perfeita saúde. Embarcados, vocês são postos no meio dos saudáveis, contados de afogadilho, e na confusão da partida nada se vê de anormal. Inicia-se a viagem, percebem como é natural que todos vocês são paralíticos e tuberculosos de último grau a se arrastarem. Guziev não compreende Pavel Ivanitch. Supondo que Pavel está desgostoso com ele, diz para desculpar-se: não tenho culpa. Deixei que me embarcasse, alegrando-me muito pelo fato de poder voltar para casa. Oh, é revoltante, continuou Pavel Ivanitch, principalmente porque eles bem sabem que vocês não podem suportar esta longa travessia. Admitamos que vocês cheguem até o Oceano Índico e depois? É terrível pensar nisso. Eis a recompensa de 5 anos de fiel e irrepreensível serviço. Pavel Ivanitch, com expressão de ira e voz sufocante, diz:
Os jornais deviam contar essas sujeiras. Seria uma boa lição para esses canalhas. Os 2 soldados e o marinheiro doente acordaram e puseram-se a jogar baralho. O marinheiro está meio sentado na maca. Os soldados perto dela, sobre a ponta, em posição incômoda. Um tem o braço enfaixado e o pulso envolto num verdadeiro monte de pensos, de tal maneira que se vale da flexão do cotovelo para segurar as cartas. O barco balouça violentamente, o que impede que a gente se levante para tomar chá. Você era a ordenança? Pergunta Pavel Ivanitch a Guziev. Justamente. Meu Deus, meu Deus! Levanta-se Pavel Ivanitch. Arrancar um homem do seu ninho, obrigá-lo a fazer 15.000 vestas e apanhar a tuberculose para... Para quê? Pergunta o Liseu. Para dele fazer a ordenança do capitão Kopechine ou de uma porta-bandeira Durka. Haverá lógica nisso? O trabalho não é difícil, Pavel Ivanitch. É só levantar cedo, engraxar as botas, arrumar os quartos e nada mais. O meu oficial ficava a traçar projetos o dia todo. Eu podia dispor do meu tempo para ler, passear, conversar com os amigos. Francamente, não posso queixar-me. Sim, de fato. O tenente esboçava plantas e você ficava a se aborrecer a 15.000 vestas da sua terra, desperdiçando os melhores anos da sua vida, traçar plantas. Não se trata de plantas, mas de vida humanas, meu caro. E o homem só tem uma vida, devemos poupá-la. Realmente é verdade, Pavel Ivanitch. Continua Guziev, que mal entende o raciocínio do vizinho. Um pobre diabo não é bem tratado em parte alguma, nem em casa, nem no serviço. Mas se a gente cumpre sua obrigação, como eu, não tem nada a temer. Que necessidade haverá de maltratá-los? Os chefes são pessoas instruídas e compreendem as coisas. Eu, em 5 anos, nunca estive preso, e quanto a ser espancado, não fui, se Deus não me tolhe a memória, senão uma vez. E por quê? Por uma rixa. Tenho a mão pesada, Pavel Ivanitch. 4 chineses, se bem me lembro, entraram no pátio da casa. Acho que procuravam trabalho. Pois bem, para passar o tempo comecei a dar neles. O nariz de um dos réprobos sangrou. O tenente, que tudo vira da janela, me deu uma boa lição. Meu Deus, que imbecil que você é, murmurou Pavel Ivanitch. Você não compreende nada. Completamente aniquilado pelo balanço do barco, ele fecha os olhos. A cabeça ora se inclina para trás, ora sobre o peito, tosse cada vez mais. Depois de curta pausa diz: Por que é que você espancou aqueles coitados? À toa, estava muito aborrecido. Reina de novo o silêncio. Os 2 soldados e o marinheiro passam horas e horas a jogar por entre blasfêmias e insultos. Mas as oscilações acabam por fadigá-los. Acabam a partida e deitam-se. Mal fecha os olhos, Guziev revê o grande lago, a fábrica, a aldeia, sua aldeia, com seu irmão e seus sobrinhos. Vânia recomeça a rir e a tola dá a cuca, pondo as pernas fora do trenó, exclama: Olha, gente, as minhas botas são novinhas e não como as de Vânia. Ela vai para os 6 anos, delira Guziev, e ainda não tem juízo. Em vez de mostrar as botas, devia trazer água para o titio soldado. Depois dá-lhe bombons. Depois avista seu amigo Andron, pederneira a tiracolo. Carrega uma lebre que matou. E Saitik, judeu, segue-o a propor-lhe a troca da lebre por um pedaço de sabão. Ali, à porta da cabana, há uma novilha negra. Eis que surge Dona, sua esposa, que costura uma camisa e chora. Por que chora ela?
e eis de novo a cabeça de boi sem olhos e a fumaça preta. Adormece, mas um ruído no tombadilho o desperta. Alguém lá em cima está a gritar. Acorrem diversos marinheiros. Parece que alguma coisa enorme e pesada foi levada a ponto, ou então aconteceu qualquer coisa inesperada. Acorrem mais homens. Terá sucedido alguma desgraça? Guziev ergue a cabeça, espreita e vê que os 2 soldados e um marinheiro recomeçaram o jogo. Pavel Ivanitch, sentado, move os lábios como se quisesse falar, mas não diz nada. Todos ofegam, sufocam, têm sede, o calor continua. Guziev tem a garganta a arder, mas a água morna causa-lhe repugnância e o barco continua a dançar. De repente, algo de anormal acontece a um dos soldados que jogam. Ele confunde o naipe de copas com o de ouros, erra na conta e deixa cair as cartas. Depois, olha em torno de si com um sorriso hediondamente alvar. Voltarei logo, camaradas. Espere, eu... E estende-se no pavimento. Os companheiros interrogam-no estupefatos. Ele não responde. Stepan, sente-se mal? Pergunta-lhe o soldado do braço ferido. Hein? Quer que chame o padre? Sim? Stepan, beba água, camarada, beba, diz-lhe o marinheiro. Mas por que você lhe empurra a caneca à boca? Exclama Guziev, irritado. Não vês então, seu idiota? Como? Como? Repete Guziev, arremedando. Ele já não respira, está morto. E ainda perguntas como? Que idiota, meu Deus! Capítulo 3. Cessa o baloiço. Pavel Ivanitch está de novo alegre. Não se irrita mais por qualquer coisa. Tornou-se até fanfarrão, escarnecedor. Tem um ar de quem deseja contar uma história tão engraçada que provoque dor de barriga. Pelo postigo aberto, uma brisa suave passa sobre Pavel Ivanitch. Ouvem-se vozes, os remos ferem a água compassadamente. Sob o postigo alguém regulga, talvez um chinês que se tenha aproximado num bote. Sim, diz Pavel Ivanitch sorrindo zombeteiro. Eis-nos no ancoradouro. Um mês mais e estaremos na Rússia. Sim, cavalheiros, estamos chegando. Os soldados são muito acatados, sim, senhor. Chegando em Odessa, seguirei para Kharkov, onde tenho um amigo escritor a quem direi: vamos, amigo, deixa por um minuto os teus escabrosos temas relacionados com mulheres e com amor. Deixa de cantar as belezas da natureza e procura divulgar as sujeiras dos seres de 2 patas. Trago-te esplêndidos temas. Depois de ter pensado um minuto em qualquer coisa, torna: Guziev, você sabe como os enganei? A quem? Aos que mandam no navio, compreende? Na embarcação não há senão 2 classes, a primeira e a terceira. De terceira só viajam os mujiques, também chamados broncos. Se você tiver um jaquetão e um certo ar de cavalheiro ou de burguês, é obrigado a viajar de primeira. Dir-lhe-ão: arranje-se como puder, mas deve pagar 500 rublos. Qual a razão desse regulamento? Quererá o senhor elevar com isso o prestígio dos intelectuais russos? Absolutamente não. Não lhe permitimos viajar de terceira pelo simples motivo de que não convém às pessoas distintas. Passa-se bem mal e é repugnante. Muito agradecido, prezado senhor, pela sua solicitude para com as pessoas distintas, mas, como quer que seja, não disponho de 500 rublos. Não fiz negócios escusos, não roubei o Estado, não exerci contrabando, não fiz morrer ninguém sob o açoite. Como posso ser rico? Ora, pense bem. Tenho eu o direito de estadear na primeira classe e, sobretudo, insinuar-me entre os intelectuais russos?
Dado, porém, que não é possível vencê-los pelo raciocínio, recorri-se a um ardil. Visto o capote, calço as botas altas. Tomando um ar de bêbado, dirijo-me ao bilheteiro. Excelência, desejo uma passagem de terceira e que Deus o abençoe. Qual a sua profissão? Pergunta-me o funcionário. Sou do clero, meu pai foi um pope honesto. Muito sofreu por dizer sempre a verdade aos poderosos deste mundo. Eu também sempre digo a verdade. Pavel Ivanitch cansa-se de falar, respira com dificuldade, mas prossegue. Sim, sempre digo a verdade sem rebuço. Não temo coisa alguma, nem ninguém. Nesse ponto há entre mim e vocês considerável diferença. Vocês não enxergam nada. Ignorantes, cegos, esmaga-os o peso da própria inferioridade. Acreditam que o vento está amarrado com correntes e outras bobagens. Vocês beijam a mão que vos fere. Um espertalhão qualquer, vestido de peliça, rouba tudo que vocês têm e depois vos atira 15 copeques de gorjeta e vocês dizem: dê, minha excelência, a honra de lhe beijar a mão. Párias, asquerosos. Quanto a mim, sou bem diferente. Levo uma vida consciente. Vejo tudo como a águia ou o abutre que se eleva muito acima da terra. Compreendo tudo. Sou a encarnação do protesto. Protesto contra o arbitrário, contra o beato hipócrita, contra os suínos triunfantes. Eu sou indomável. Nem mesmo a Inquisição espanhola me obrigaria a calar. Sim, se me arrancasse a língua, minha mímica protestaria. Lance-me no cubículo, tranquem a porta. Bradarei tão fortemente que serei ouvido uma vesta de distância. Ou então me deixarei morrer de fome, para que a lôbrega consciência dos carrascos sinta um peso a mais. Todos os conhecidos me dizem: Pavel Ivanitch, na verdade você é insuportável. Mas eu me orgulho dessa reputação. Enfim, que me matem. Minha sombra voltará aterradoramente. Prestei 3 anos de serviço no Extremo Oriente e lá deixei uma reputação para 100, porque me incompatibilizei com todo mundo. Os amigos escrevem-me: não apareça, pois conhece meu caráter belicoso. E eu embarco e volto a despeito dos seus avisos. Sim, essa é a vida que eu compreendo. Isso sim é que se pode chamar a vida. Goziev deixa de escutar e olha através do postigo. Uma canoa oscila sobre a água transparente, cor de turquesa pálida, banhada em cheio pelo sol deslumbrante e abrasador. Nela, de pé e nus, alguns chineses oferecem gaiolas de canários e gritam: canta bem, canta muito bem. Outra canoa bate contra a primeira, passa uma embarcaçãozinha a vapor. E eis ainda outra canoa em que se vê um gordo chinês que come arroz com pauzinhos. A água gorgulha preguiçosamente, há gaivotas brancas voando com indolência. Oh, aquele gorducho, pensa Guziev, seria gozado dar uns sopapos nesse animal de cara amarela. Dormindo em pé, parece-lhe que toda a natureza cabeceia com sono. O tempo corre veloz. O dia se escoa sem que se dê por isso, e do mesmo modo a noite vem chegando. O barco desamarrou e prossegue para destino ignorado. Capítulo 4. Passaram-se os dias. Pavel Ivanitch já não está sentado, mas curvado. Tem os olhos fechados e o nariz afinou-se-lhe ainda mais. Pavel Ivanitch, grita-lhe Guziev. Ouviu, Pavel Ivanitch? Como é? Isso vai ou não vai? Assim, assim, responde Pavel Ivanitch arquejante. Ao contrário, vai até melhor. Olhe, passo até deitado, a coisa vai melhorando. Então que Deus seja louvado. Sim, estou melhor. Quando me comparo a vocês, sinto compaixão. Tenho os pulmões fortes, a tosse me vem do estômago. Sou capaz de suportar o inferno. Por que falar no Mar Vermelho? Além do mais, considera a minha doença e os remédios do ponto de vista crítico. E vocês são os pobres diabos. É terrível para vocês, muito, muito terrível. Tenho verdadeira pena de vocês.
As ondas já não fazem o barco jogar, mas a atmosfera é cálida e pesada como um banho a vapor. Guziev apoia a cabeça nos joelhos e põe-se a pensar na sua aldeia. Com o calor que faz, é um prazer pensar na aldeia, completamente coberta de neve nesta época do ano. Sonha que está passeando de troika através dos campos gelados. Os cavalos, espantados, sem nenhum motivo, correm como loucos e atravessam o dique num único salto. Os camponeses procuram detê-los, mas Guziev pouco se importa. Sente-se possuído por intensa alegria. É com prazer que recebe no rosto e nas mãos a glacial carícia do vento, e a neve a lhe cair pelo cabelo, pelo pescoço e pelo peito o inunda de felicidade. Não se sente menos contente quando, em dado momento, o carro vira atirando-o na neve. Levanta-se satisfeito, coberto de neve da cabeça aos pés, e fica a se sacudir entre gostosas gargalhadas. Ao redor, os camponeses também soltam risadas e os cachorros nervosos ladram. Realmente formidável. Pavel Ivanitch entreabre um olho, fita Guziev e pergunta: teu oficial roubava? Não sei, Pavel Ivanitch, essas coisas não são de nossa conta. Volta a reinar profundo silêncio. Guziev mergulhou de novo nos seus sonhos. De quando em quando toma um pouco de água. O calor é tão forte que ele não tem vontade nenhuma de falar nem de ouvir e teme que a qualquer momento alguém lhe dirija a palavra. 1, 2 horas transcorrem. A tarde sucede à noite, mas Guziev parece não ter notado nada. Continua na mesma posição, a fronte nos joelhos, a pensar na sua aldeia, no frio, na neve. Ouve-se passos, vozes. Ao cabo de 5 minutos, tudo volta a cair no silêncio. Que a terra lhe seja leve, murmura o soldado do braço ferido. Era um homem que deixava a gente nervoso. Quem? Pergunta Guziev, esfregando os olhos. De quem é que estás falando? Ora, de quem? De Pavel Ivanitch. Morreu. Levaram-no para cima. Como? Murmura Guziev como se não compreendesse. Fica longo tempo a meditar e, por fim, com um suspiro, diz: então tudo se acabou, que Deus o perdoe. O que é que você acha? Pergunta o soldado. Você acha que ele será admitido no paraíso? Ele quem? Pavel Ivanitch, homem. Ah, creio que sim, sofreu muito. Além disso, era do clero. Seu pai era um pope e rogará a Deus pelo filho. O soldado senta-se na cama de Guziev e, olhando-o fixamente, diz em voz baixa: também você, Guziev, não há de viver muito. Não voltará a ver a sua terra. Quem disse isso? O médico? O enfermeiro? Ninguém, mas a gente vê logo. Percebe-se muito bem quando uma pessoa está para morrer. Você não come, emagrece dia a dia, causa medo. Enfim, é a tuberculose. Não digo isso para o assustar, mas apenas no seu próprio interesse. Deveria receber os sacramentos. Além disso, se você tem dinheiro, deve deixá-lo com o comissário do navio. Nem escrevi para minha gente, suspira Guziev. Morrerei e eles não saberão de nada. Como não saberão? Quando você morrer, eles escreverão para as autoridades militares de Odessa, que por sua vez avisarão sua família. Guziev está profundamente perturbado. Vagos desejos o afligem. Toma um pouco de água, volta a perscrutar o mar através do postigo, porém nada consegue acalmá-lo. Nem mesmo a lembrança da aldeia consegue agora tranquilizá-lo. Tem a impressão de que, se permanecer mais um minuto na enfermaria, cairá sufocado. Estou muito mal, meus irmãos, diz baixinho. Não posso continuar aqui. Quero ir lá para cima. Quem quer ajudar-me? Bom, diz o soldado, vou acompanhá-lo, já que não pode ir só. Apoie-se no meu ombro. Guziev obedece. O soldado segura-o com a sua mão sã
e ambos sobem vagarosamente a escada que conduz ao convés. Em cima, o tombadilho está cheio de marinheiros e de soldados deitados no chão. São tantos que é difícil abrir caminho. Sente-se, diz o soldado, eu o seguro. Não se vê muito bem, não há luz no tombadilho, nem nos mastros, nem no mar. Uma sentinela de pé na extremidade do navio está tão imóvel que parece adormecida. Dizia que o barco se encontra abandonado ao seu próprio destino e que ninguém se importa em lhe dar um rumo. Vão atirar Pavel Ivanitch ao mar, murmura o soldado. Vão costurá-lo no saco e atirá-lo às ondas. Sim, responde Guziev suavemente. É do regulamento. É melhor morrer em terra. De vez em quando a mãe da gente vem chorar junto ao túmulo, ao passo que aqui. Sim, eu também preferiria morrer na minha casa, na aldeia. Penosamente os dois se erguem e começam a andar. Em certo trecho sente-se pronunciado o cheiro de forragem e de esterco. Vem de um curral improvisado no tombadilho, onde se encontram 8 vacas. Um pouco mais adiante há um potro amarrado. Guziev estende a mão para acariciá-lo, mas o cavalo sacode furiosamente a cabeça e mostra os dentes, com eloquente intenção de mordê-lo. Bicho do inferno, protesta Guziev. Ele e o soldado apoiam-se na balustrada e ficam a olhar em silêncio, ora o mar, ora o céu. Sob a abóbada celeste, calma e muda, reinam a inquietação e as trevas. As ondas se entrechocam ruidosamente. Cada uma procura erguer-se mais do que a outra, e se atropelam e se empurram, furiosas e disformes, coroadas de branca espuma. O mar é impiedoso. Se o navio não fosse tão grande e tão sólido, as ondas o destroçariam sem piedade, tragando cruelmente todos quantos viajam nele, sem distinguir os bons dos maus. O próprio barco não é menos cruel. Semelhando um estranho monstro, corta com a quilha milhões de ondas. Não teme nem a noite, nem o vento, nem o espaço infinito, nem a solidão. Se a superfície do mar estivesse cheia de seres humanos, cortá-los-ia da mesma maneira, sem tampouco fazer distinção entre os bons e justos e os pecadores. Onde estamos agora? Pergunta Guziev. Não sei, acho que no oceano. Não se vê terra. Que dúvida! Antes de 8 dias não veremos nem sombra de terra. Ambos continuam perscrutando a espuma branca e fosforescente, mergulhados no mais completo silêncio. Cada um parece perdido em remotos pensamentos. Guziev é o primeiro a falar. Eu não tenho medo do mar. É lógico que de noite a gente não vê bem, mas mesmo assim, se agora me mandassem num bote a pescar 100 quilômetros daqui, iria com muito gosto. Ou se, por exemplo, tivesse que salvar alguém que tivesse caído na água, eu me atiraria sem vacilar. Isto é, caso se tratasse de um cristão. É claro que eu não arriscaria a vida por um turco ou por um chinês. Não tem medo da morte? Tenho sim, principalmente quando penso na minha casa. Sem a minha presença, tudo irá por água abaixo. Meu irmão é uma verdadeira calamidade, um beberrão que bate na mulher todo santo dia e não respeita os pais. Sim, sem mim tudo irá mal. Minha gente vê-se-á obrigada talvez a pedir esmolas para não morrer de fome. Cala-se por alguns instantes e por fim conclui. Vamos para baixo. Não posso mais suster-me em pé. Além disso, a atmosfera está muito pesada. Já é hora de dormir. Capítulo 5. Guziev desce para a enfermaria e deita-se. Vagos desejos, cuja natureza não pode precisar, continuam a atormentá-lo. Sente um peso no peito, dói-lhe a cabeça. Sua boca está tão seca que sente dificuldade em mover a língua. Cai em profunda sonolência
e logo depois, esgotado pelo calor e pela atmosfera carregada, adormece. Os mais fantásticos sonhos voltam a repetir-se. Dorme assim 2 dias seguidos. Ao cair da tarde do terceiro, os marinheiros vêm buscá-lo e levam-no para o convés. Costuraram-no num saco, no qual introduzem também, para torná-lo mais pesado, 2 enormes pedaços de ferro. Metido no saco, Gurdjieff parece uma cenoura, volumoso na cabeça e afinado nas pernas. Ao pôr do sol, colocam um cadáver sobre uma prancha que tem uma das extremidades apoiada na balustrada e a outra num caixão de madeira. Ao redor enfileiram-se os soldados e os marinheiros, todos de gorro na mão. Bendito seja Deus Todo-Poderoso pelos séculos dos séculos, diz com tom solene o sacerdote. Amém, responde os marinheiros. Todos fazem o sinal da cruz e ficam a olhar as ondas. É algo estranho ver um homem metido num saco e a ponto de ser lançado ao mar. No entanto, é uma coisa que pode suceder a qualquer um de nós. O sacerdote deixa cair um pouco de terra sobre Gurdjieff e faz profunda reverência. A seguir, canta-se o ofício. O oficial de plantão soergue um dos extremos da prancha. Gurdjieff desliza de cabeça para baixo, dá uma volta no ar e cai na água. Por alguns instantes fica a boiar, coberto de espuma, como se estivesse envolto em rendas. Por fim desaparece. Submerge rapidamente. Chegará ao fundo? Segundo os marinheiros, a profundidade do mar nestas paragens alcança 4 quilômetros. Após fazer 20 metros, começa a descer mais lentamente. O cadáver vacila como se hesitasse em continuar a viagem. Finalmente, arrastado pela corrente, prossegue a marcha diagonalmente. Não demora em tropeçar com um cardume de peixinhos, dos chamados pilotos, os quais, ao divisarem o enorme vulto, estacam assombrados e, como se obedecessem a uma ordem, voltam-se todos ao mesmo tempo e com minúsculas flechas atiram-se a Gurdjieff. Minutos depois aproxima-se uma enorme massa escura, um tubarão. Lentamente, com fleuma, como se não notasse a presença de Gurdjieff, coloca-se sob o saco, de maneira a dar a impressão de que o cadáver está de pé sobre o seu ombro. Visivelmente satisfeito, o tubarão dá depois várias voltas na água e, sem se apressar, escancara a enorme boca, armada de 2 fileiras de dentes. Os pilotos estão encantados, mantêm-se um pouco afastados e admiram o espetáculo atentamente. Depois de brincar um pouco com o corpo de Gurdjieff, o tubarão crava os dentes de mansinho no tecido da mortalha, a qual, no mesmo instante, abre-se de cima a baixo. Um pedaço de ferro tomba no lombo do tubarão, assusta os pilotos e desce rapidamente. Enquanto isso, lá no alto, no céu, onde o sol pouco a pouco se oculta, as nuvens vão se acumulando. Uma delas parece um arco de triunfo, outra um leão, outra ainda uma tesoura. Através de uma das nuvens projeta-se até o centro da abóbada do céu um amplo raio verde. Ao lado dele surge, pouco a pouco, um colorido de lilás bem pálido. Sob este esplêndido céu, o oceano torna-se a princípio obscuro. Logo, porém, passa por sua vez a tingir-se de cores tão suaves, alegres e belas, que a língua humana é incapaz de descrevê-las. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.